uma saudação orante. Me perguntaram sobre os pecados veniais. O pecado, por si mesmo, por menor que seja, deve ser totalmente evitado. Nem a morte física, nem qualquer sofrimento se compara à gravidade de um pecado. Inclusive, se alcançássemos todo o dinheiro do mundo, todo o poder, não valeria a pena se eu tivesse que cometer um pecado venial. Por quê? Devemos pedir a graça de Deus de nos darmos conta de quem é Deus, do seu amor, da sua salvação na Santa Cruz, e aí entenderemos a gravidade do pecado. O pecado venial. Um mestre espiritual, Antônio Royo Marim, ele faz essa diferença, essa comparação para falar da diferença entre o pecado mortal e o pecado venial. Ele diz que o pecado mortal é como o viajante que sabe qual é o seu destino e vai caminhando para esse destino, mas em um determinado momento ele muda totalmente a direção e vai ao contrário do seu destino final. Já o pecado venial é como aquele viajante que não muda a sua orientação final, mas permite pequenos desvios. Então, ele permite que não aconteça a graça que deveria ser nesse caminho para o seu destino final, que é o seu encontro definitivo com Deus. O pecado venial são aqueles pequenos pecados, como eu vou roubar uma moeda de 1 centavo, de 5 centavos, ou aquela mentirinha que não afeta ninguém, ou também aquele palavrão, aquele pequeno palavrão, mas aí depois eu vou comentar que pode nos dispor para o pecado mortal. A ira, de repente uma pequena ira, uma pequena impaciência, não a ira enquanto tal, porque isso aí a gente vai ver que é um pecado grave, é um dos pecados capitais porque vem de capus, que é cabeça, que é a origem de outros pecados. Então, uma pequena preguiça, uma perda de tempo, uma pequena omissão, mas podem me levar ao pecado mortal. Por exemplo, o pecado venial, um mau pensamento, mas que ainda eu não consenti inteiramente. Mas eu estou lá, vamos dizer assim, no abismo, lá na fronteira. De repente, aquilo pode me levar a um consentimento e depois, inclusive, a más ações. Uma pequena impaciência pode me levar a ser uma pessoa com uma ira e agredir os outros. Ou também eu posso acabar me transformando num ladrão, ou até mesmo a própria vontade de querer roubar pode chegar a um pecado mortal, chega a esse pecado mortal. De repente uma piadinha, mas eu levo os outros a cometer um pecado grave. Uma pequena injúria, mas eu levo os outros a blasfemar. Então eu posso sim, de um pecado venial, chegar a um pecado grave, a um pecado mortal. Agora bem, esses pecados veniais me levam a perder as graças que Deus quer me dar já nessa vida, no caminho da perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E nessa vida pode, além de fazer perder as graças que Deus tem preparadas para nós, pode diminuir o nosso fervor na oração, o nosso fervor na caridade, na vida das virtudes. Enfim, eu acabo na mediocridade, sendo uma pessoa medíocre e não aquele santo que Deus quer que sejamos. E na outra vida, os pecados veniais nos levarão ao purgatório. E quando chegar no céu, devido a esses pecados veniais que não permitiram que eu recebesse todas as graças, acabarei tendo menos glória no céu e, pior de tudo, glorificarei menos a Deus na eternidade. Claro que no céu estaremos na nossa plenitude, mas uma coisa é um copinho
cheio, um copinho, vamos dizer assim, pequeno e um copo grande. Então, a santidade faz com que a gente se dilate nessa vida para receber as graças, para que no céu possamos chegar, sim, em plenitude, mas com uma capacidade maior de glorificar a Deus. E sobre a confissão? Sobre a confissão, eu devo confessar os pecados veniais? Não precisa confessar todos, mas é importante justamente para alcançar as graças. E também, como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1458, cito: apesar de não ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, a ver-nos curados por Cristo, a progredir na vida do Espírito, recebendo mais frequentemente através desse sacramento o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Então, formar a nossa consciência, E também, como nos diz Santa Faustina no seu diário espiritual, ela diz assim no número 112, não há nada de pequeno na vida espiritual. Algumas vezes uma coisa aparentemente insignificante desvenda uma outra de grande importância e constitui para o confessor como um raio de luz para conhecer a alma. Muitas matizes espirituais escondem-se em coisas pequenas. Então, no momento que você faz o seu exame de consciência, certo? Você, por exemplo, percebe que você é preguiçosa em determinados momentos. Pode nos levar a um pecado maior de preguiça, mas também a gente percebe, olha, qual que é a fonte desses pequenos pecados? É a preguiça. Então, já que a vida cristã não significa só não cometer pecados, mas fazer o bem, ser santos, e se eu faço pecado eu tenho que me confessar, pecado mortal deve ser confessado todos, inclusive o número deles, mas os pecados veniais permitem com que eu me conheça mais, possa buscar as virtudes correspondentes a esses pecados, inclusive saber qual que é a origem desses pecados, e também buscar a santidade e não perder as graças de Deus. E me confessando com frequência, eu receberei, porque o sacramento é uma fonte de graças. E desta maneira estarei sim buscando a santidade. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito.